Olá, internautas, você está na JMV TV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do vereador, ex-vice-prefeito e funcionário público federal, Diedirgo Walter Filho, popularmente conhecido por Dida. Ele está contando a sua história e também falando de assuntos em geral da comunidade. Vereador Diedirgo, falamos bastante em relação à saúde, à previdência. E agora vamos falar num assunto que também é muito peculiar na sua pessoa, que é a questão da política. O senhor nos contou de que realizou um fato praticamente inédito de se filiar a um partido durante praticamente um enterro no cemitério. E isso ocorreu lá nos idos de 1988. Aí o senhor se elegeu a primeira vez vereador juntamente com o seu tio. Mas eu até gostaria de, antes de falar sobre isso, eu vendo a galeria de ex-presidentes da Câmara de Timbó, eu vi que o seu pai também já foi vereador, né? Então o senhor já tem uma veia política. Meu pai se elegeu como vereador em 1966, Diedirgo Walter, conhecido na época como Diergos, e assumiu como presidente da Câmara lá em 67, se eu não me engano, 68. E há um veio político, na verdade, já da família, já a partir dali, em 88, então, quando fomos candidato a vereador, também foi candidato a prefeito meu tio, hoje já saudoso, falecido, Donigo Walter, e fomos vitoriosos à época, e a partir dali iniciamos uma jornada de entrosamento com a comunidade, essa receptividade de compromissos, de problemas a serem resolvidos. E acabei então lá em 2001 sendo novamente candidato a vereador numa segunda gestão. E fomos felizes que as pessoas que puderam me ajudar... 92, né? 92, desculpa, 92, 91. Aí assumimos em 92 o mandato até no final de 2005. 2005. E tive a oportunidade lá, no meu segundo mandato, então eu era presidente da Câmara de Vereadores, e era prefeito, então, em exercício, Valdomiro Grudman. E o Valdomiro Grudman, como prefeito, foi convidado para viajar para a Hungria, na época, com uma comitiva de Timbó, e eu tive essa grata satisfação de assumir, como prefeito, já presidente da Câmara, a primeira vez na minha vida, lá em 1995, também com 96 juntos. Assumimos por quase um mês. Na época, a prefeitura estava com muitas dificuldades, com o crédito atrasado com seus fornecedores. Foram 20 e poucos dias de uma extrema pressão de credores. Havia, à época, a credibilidade de Timbó não estava bem na imagem do Estado. E aí eu parto para um terceiro eleição como vereador e fomos felizes mais uma vez. E aí então acabamos finalizando lá em 2000 o terceiro mandato como vereador. Ainda em 2000 houve uma aproximação histórica, na verdade. Nós que éramos do PFL à época, da linha mais da direita, tanto eu como meu tio Donigo, falecido tio Donigo, e uma série de pessoas que ainda hoje estão filiadas ao DEM, ao PFL, antigo PFL, e acabamos tendo uma aproximação muito boa com o ex-prefeito Valdir Ladolf, que era então prefeito de 97 a 2000, fazendo um trabalho de recuperação de toda essa máquina pública da Prefeitura de Timbó, e acabamos fazendo uma composição única no Estado, do PMDB, com o Valdir Ladolf como prefeito, e o Dida PFL como candidato a vice. Foi a coligação única lá em 2000, que surpreendeu não só as pessoas de Timbó, como também foi comentado muito a nível de Estado. E essa nossa aproximação com o PMDB, a coligação, à época foi abonada pelo ex-presidente do partido, ex-senador, ex-ministro Jorge Conde Bornhausen, que nos deu o aval para podermos executar essa junção de forças de coligação para então candidato a prefeito, Valdir Ladolf, e vice Dida em Timbó em 2000.
e foi uma eleição bastante difícil. O Valdir tentando a reeleição, teve que fazer alguns ajustes à época para poder reequilibrar as contas da prefeitura, com alguns ajustes tributários, ajustes administrativos, que refletiram, de uma certa forma, na comunidade de Timbó. Mas conseguimos nos reeleger, o Valdir se reelegendo e eu me elegendo a primeira vez como vice-prefeito, junto com o Valdir Lavras. E fizemos um trabalho muito importante em Timbó, ações, as tubulações, nas ações de pavimentações, na educação, no aumento do atendimento da saúde, pavimentações, as duas pontes, uma delas que está aqui entre o bairro das Nações e ao centro, pela Rua Japão, e a própria ponte que nós construímos também na região da Araponguinhas, que cruza lá para a região do bairro industrial, desembocando na altura da Metiza e da Benic. Foram obras portentosas. Timbó, já à época, tinha um volume muito grande de veículos. Hoje se estima que nós tenhamos em Timbó 35 mil habitantes para um registro de 23 mil veículos. E as ruas não se expandem, o centro não há como expandir. Então nós temos essa sobrecarga. E essas duas pontes ajudaram muito à época e ainda ajudam hoje a dar mais velocidade ao trânsito. Vereador, se não fosse essas pontes, hoje o trânsito seria praticamente caótico em Timbó, né? Seria caótico. Já é problemático aí nessa região central. Mas... Com certeza, essa região central ela está assim, bastante dificultada, mas sem essas duas pontes, com certeza nós estaríamos, acho que muito mais que caótico, Evandro. Muito mais que caótico. Imaginem vocês que utilizam essas vias de acesso, calculem se nós estarmos sem essas duas alças dessas duas pontes, como é que se comportaria, até porque Timbó é o centro dessa microrregião, as pessoas que vêm de Jaraguá, de Pomerode, que querem se deslocar para Rodeio, para Rio do Sul, ou vice-versa, que vêm de Indaial, que querem para Rodeio, de Rodeio, que vão para Indaial, Doutor Pedrinho, tudo esse fluxo passa praticamente no centro de Timbó. Então nós temos um alto volume de veículos e com a sobrecarga extra que vem diariamente, ou no nosso comércio local, que é muito forte. Aliás, os comerciantes de Timbó, eu também levo os meus parabéns pelo trabalho excelente que fazem, por até atenderem bem as pessoas que moram em Timbó e por ter a capacidade de atrair os municípios vizinhos pelo seu trabalho, pelos seus produtos e pelos seus preços. Muito bem. Bom, vereador Didirgo, eu, na verdade, gostaria de voltar um pouquinho mais ao passado, antes de nós falarmos de assuntos do cotidiano. A gente se antecipou em algumas questões aí, mas após o intervalo comercial, a gente vai falar um pouquinho sobre o período do Nigo, que foi um período que praticamente deu uma virada na história, até porque tivemos uma nova Constituição de lá em diante. Então nós vamos a um breve intervalo comercial e já retornamos com o vereador Didirgo.